Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Vamos ler mais 3 capítulos do livro de Jeremias, capítulo 10, capítulo 11 e o capítulo 12 de Jeremias. Capítulo 10 tem um propósito de denunciar a futilidade da idolatria e reafirmar a soberania de Deus sobre toda a criação. O livro de Jeremias vai tocar muito nesse ponto da idolatria, vai falar muito da injustiça social, porque essas são as grandes razões de levar o povo da nação de Israel ao cativeiro. Então, o capítulo 10, ele começa com uma advertência ao povo de Israel. Vamos ler? Olha essa advertência. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com sinais do céu, embora as nações se assustem com eles. Verso 3. O costume religioso das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-a com prata e ouro, pretendo, pretend, pre, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são capazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar, não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Olha que interessante, o verso 2 começa assim: assim diz o Senhor, não aprendam as práticas das nações. Ao ler Jeremias capítulo 10, essa advertência de Deus, isso nos remete lá em Êxodo. Êxodo, Números, Levíticos, Deuteronômio, lá no Pentateuco. Por quê? Porque quando Deus libertou o povo da escravidão do Egito e Deus os conduziu ali no deserto até a terra prometida, a orientação de Deus foi muito clara por meio de Moisés. Que a nação de Israel deveria apenas servir a Deus. E não deveriam, de maneira alguma, imitar os costumes das nações. Deus sempre levantou a nação de Israel para ser um modelo das nações. E não Israel copiar as nações. O que Deus queria é que Israel, sendo um modelo, as nações pudessem olhar para Israel e pudessem imitar a nação de Israel. Mas vemos que Israel imitou as outras nações na idolatria. Nós somos um povo brasileiro e nós temos tantas crenças que recebemos nossos pais, nossos avós, da nossa história, e às vezes nós pensamos assim: ah, isso vai me fazer mal, vai me fazer bem. Eu lembro que na minha infância, eu fui criado toda a minha infância, até o início da adolescência, no interior, uma cidade muito pequena, então a gente tinha aqueles tanto de costume, como por exemplo, passar debaixo da escada dá azar. A gente vai recebendo essas crenças que não são verdadeiras. E aí olha o que o texto bíblico diz. Se você puder marca esse trecho na sua Bíblia. O finalzinho do verso 5 diz assim: não tenham medo deles. Deles o quê? Dos ídolos. Ele diz assim: pois não podem fazer nem mal, nem bem. Nem mal, nem bem. Para pensar um pouquinho. Quantas crenças você recebeu? De achar que determinadas coisas vão te fazer mal, imagens vão te fazer mal. A Bíblia está dizendo, ela não faz nem mal nem bem. Ah, pastor, eu acho. Não, não, não é o que eu ou você achamos, é o que a palavra de Deus diz, não faz nem mal e nem bem. E o que nós vemos aqui? O profeta descrevendo a inutilidade dos ídolos. Ou seja, eles são inúteis, inúteis. Eles são esculpidos em madeiras, decorados com prata e ouro, mas não podem falar, não podem andar, não podem fazer nem mal nem bem. Jeremias, então, exalta aqui a grandeza do Senhor, o Criador de todas as coisas. O verso 6 ao 10, ele vai começar a declarar quem o Senhor é. Ele diz: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande e grande é o poder do teu nome. Não há ninguém comparável a ti. Não há. Então ele mostra aqui a grandeza de Deus. Até o verso 10 ele mostra que Deus é o Criador de todas as coisas.
E aí, ninguém pode se comparar a ele, ou nada pode se comparar a ele, em sabedoria e poder. E aí, do verso 11 até o verso 16, verso 11 até o verso 16, o capítulo ele contrasta a fraqueza dos ídolos com a majestade de Deus. Olha o verso 11. Digam-lhe isto, digam-lhe isto, estes deuses que não fizeram nem o céu nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com seu poder. Eu particularmente gosto muito, ao longo da Bíblia, quando os autores vão apontando para Deus como Deus criador, ou seja, essa mensagem de Deus criador não está só em Gênesis, ela permeia em toda a palavra de Deus, né? E aí ele vai aqui mostrar algo que, por exemplo, o salmista fala muito sobre isso, Jó, você vai lembrar do livro de Jó, que ele fala assim, como que Deus estabeleceu a terra, fez a terra, estabeleceu o firmamento e controla as forças da natureza. Hoje nós temos tanta tecnologia, tanta informação, e basta uma pesquisa simples no Google e você vai perceber que esse universo tão grande, e por mais que homens e mulheres tentaram provar que Deus não existe, quanto mais a ciência avança, mais ela testifica de que Deus é um Deus verdadeiro. E aí o capítulo termina com um lamento da parte de Jeremias. O livro de Jeremias é cheio de lamentos, por isso que quando terminar esse livro, nós vamos para o livro de Lamentações de Jeremias. Pastor, mas por que esse profeta lamentava muito? Pela condição espiritual da nação, pelo fato de não ouvir a Deus e pelo juízo de Deus que estava chegando a essa nação. Então ele termina com lamento por parte de Jeremias, pedindo a Deus que discipline seu povo com justiça e que os inimigos de Israel sejam julgados. O verso 10 do capítulo 10, para mim, é o versículo-chave desse capítulo, que diz assim: mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Quando nós vamos lá para o Novo Testamento, não é apenas o Velho Testamento que fala dos ídolos, mas o Novo Testamento também, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4 a 6, Paulo afirma que um ídolo nada é no mundo. E ele vai declarar que há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Então, você vê que Paulo, em 1 Coríntios 8, ele está refletindo essa mensagem de Jeremias, capítulo 10. Vamos ao capítulo 11? Capítulo 11, o propósito do capítulo 11 é relembrar Israel de sua aliança com Deus e anunciar o julgamento devido à violação dessa aliança. Então, o capítulo 11, ele começa com Deus lembrando ao povo de Judá sobre a aliança que ele estabeleceu com seus antepassados quando os tirou do Egito. Uma aliança que exigia obediência a seus mandamentos. Então, do verso 1 ao verso 5, esse capítulo está falando dessa aliança que é quebrada. Uma das maneiras que podemos estudar o Velho Testamento é a partir da aliança de Deus com o homem. Essa aliança é mostrada na criação, lá em Gênesis, é mostrado com Moisés, é mostrada com Davi, e nós vamos ver que no Novo Testamento a Bíblia continua falando desse Deus de aliança, só que essa aliança agora é mediante Jesus Cristo, ou seja, o sacrifício, sangue de Jesus. Então aqui ele relembra Judá sobre a aliança que ele estabeleceu com seus antepassados, os tirou do Egito, então, ou seja, aquele período com Moisés, né? E Deus vai ordenar Jeremias que proclame essa mensagem em todo Judá, destacando que, apesar das advertências constantes dos profetas, o povo se recusou a ouvir e se desviou para seguir outros deuses. Então, o que vimos no capítulo 10, esses ídolos, o povo indo atrás deles, não foi por falta de mensagens. Deus levantou profetas após profetas para relembrar a nação da aliança que eles tinham com Deus. Aliança essa que foi quebrada, não por parte de Deus, porque Deus não quebra uma aliança, mas a aliança foi quebrada pelo homem. Pelo homem. O capítulo continua e ele traz aqui como resultado, Deus anuncia que trará
calamidade sobre eles, e que mesmo que clame a ele, não serão ouvidos. Do verso 9 ao verso 14. Olha o nível de juízo, porque se tem um juízo que é severo na minha vida e na sua vida, é quando Deus não nos ouve mais. Ou seja, os céus sobre a nossa cabeça se tornaram céus de bronze. Ou seja, podemos clamar, podemos orar, mas a nossa oração não chega até Deus. O capítulo também aborda aqui uma conspiração contra Jeremias. Ou seja, já ainda no início do livro, já vemos essa conspiração, e você vai ver isso no decorrer do livro. Por quê? Porque Jeremias está pregando a verdade. Entenda isso. Quando eu e você nos posicionamos para falar a verdade, nós estamos hoje num mundo que não é diferente do que Jeremias estava inserido. Basta você se colocar hoje para falar a verdade, o óbvio, o simples, aquilo que sempre foi, e não há nada que vai mudar. 2 mais 2 vai ser 4. Então você fala o simples, o óbvio, a verdade, mas para muitos é motivo de perseguição. E Jeremias, por estar pregando a verdade, o que nós vamos ver? Ele vai ser perseguido pelos homens de Anatote, que planejam matá-lo por causa das suas profecias. Nós vemos uma característica na vida dos profetas que muitos deles são reconhecidos após a morte. Por quê? Porque enquanto vida, a sua mensagem é um confronto, é uma afronta a quem ouve. E aí nós vamos continuar aqui na parte final e vamos ver, né, essa conspiração contra a vida de Jeremias. Hebreus 10, verso 26 e 27, é bom lembrar desse texto, porque Jeremias 11 fala da aliança que é quebrada, e Hebreus 10, verso 26 e 27 diz assim: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo. Então, Hebreus 11, ele traz essa ideia do juízo que está sobre o povo de Israel em Jeremias 11. Talvez podemos olhar e falar assim, gente, mas que juízo severo. Olha que Hebreus 10, Novo Testamento. Não estou falando da velha aliança, estou falando da nova aliança. Ele diz assim, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, temos consciência do que estamos fazendo, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. A chave aqui é o pleno conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectativa, refletir, uma expectativa horrível de juízo. Vamos para o capítulo 12. Capítulo 12, propósito é expressar as perplexidades de Jeremias. Então temos capítulo 12, as queixas do profeta Jeremias sobre o aparente sucesso dos ímpios e receber a resposta sobre o julgamento e a restauração. Deixa eu te lembrar. Vamos pegar um exemplo que é muito conhecido, Salmo 73, Asaf, esse adorador. Que ele também vai fazer o mesmo questionamento de Jeremias. O ímpio está prosperando, o ímpio está dando certo, o ímpio... E aí, isso gera, às vezes, uma crise dentro de nós. Não, não é diferente. A gente tenta fazer uma vida correta, andar certo, sabe? Ser certo com as coisas. E aí você vê aquela pessoa toda atrapalhada e as coisas vão dando certo para eles. Só que assim como Jeremias, assim como Asaf e todos na Bíblia que fizeram esse questionamento, que não é diferente muitas vezes do questionamento num tempo de dor, de dificuldade, que eu e você possamos fazer, é Deus mostrando, olha, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Então, muitas vezes, nós não estamos tendo sucesso nessa terra como ímpio, mas essa terra não é o final, ela é apenas o início. A eternidade é o que mais conta. O que adianta? Como a Bíblia diz, o homem ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma. Então, esse capítulo continua, e aí, do verso 5 ao verso 6, Deus responde a Jeremias dizendo que a situação piorará antes de melhorar. Eu quero ver o verso 5 e 6. Diz assim, se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo seus irmãos
e a sua própria família traíram você, e o persegue aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Então, você percebe que Deus está dizendo para Jeremias, Jeremias, você está cansando, nesse nível de perseguição, vai ter perseguição maior. Você está cansando correndo com homens, como você vai poder competir com cavalos? E ele está dizendo assim, olha, a coisa ainda vai piorar. Essa é uma realidade que quando olhamos para uma visão escatológica, em Apocalipse, o mundo caminha para esse lugar. Então, do lado de fora, a coisa está piorando. Dentro da igreja está melhorando. Mas a verdade é que nós caminhamos para um momento onde a solução completa ela vai se manifestar. Por quê? Porque nós sabemos que essa história tem um fim e nós sabemos como essa história termina. E é isso que sustenta a nossa fé. E aí Deus, então, ele lamenta a traição da sua herança, que é Israel, que ele ama, mas que se tornou como uma leoa feroz contra ele, e promete julgá-los severamente. Deixa eu ler só o verso 7, você vai ver isso do verso 7 ao 13. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. Deus está falando da nação de Israel. Isso só aconteceu por causa da rebeldia e do coração longe do Senhor da nação de Israel. Perdão, aí o capítulo termina com uma nota de esperança. Após o julgamento, Deus promete restaurar o seu povo e até mesmo abençoar as nações vizinhas se elas se voltarem para ele. Então deixa eu ler para você 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, olha o que Paulo diz. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. E o que ele está aqui? Refletindo o desafio e a preparação para tempos difíceis mencionados por Deus a Jeremias. Ou seja, toda geração tem aqueles, os remanescentes, que se colocam na postura, na condição, na atitude correta diante de Deus. Eles serão perseguidos. Por isso que no Sermão do Monte, Jesus diz, bem-aventurado. Ou seja, a perseguição por causa do nosso posicionamento em Cristo deve ser motivo de alegria, bem-aventurado, mais do que feliz. Então, se você, porventura, está sendo ou vai ser, porque isso vai acontecer com todos nós, seremos perseguidos, seremos caluniados, seremos maltratados por causa do Evangelho, isso é motivo de alegria para mim e para você. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar esse dia, vamos juntos. Amanhã, se Deus permitir, eu e você vamos continuar a nossa leitura de mais 3 capítulos aqui do livro de Jeremias. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir, eu te encontro aqui para a nossa leitura diária. Deus te abençoe.